Pessoal, eu queria conversar com vocês sobre o James Gunn. O final da segunda temporada do Pacificador com certeza dividiu muitas opiniões. E de uma forma geral, eu nunca tinha visto uma recepção tão negativa para qualquer coisa grande que o James Gunn já tenha feito. E eu queria conversar com vocês se o James Gunn não está sobrecarregado. E se isso não está prejudicando a qualidade dos roteiros dele. E vamos também ver a opinião de vocês, porque vocês mandaram mensagens opinando se o James Gunn está sobrecarregado ou não. É isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Roda a abertura e vamos lá! E bora começar dando salve para os novos membros e para os membros que renovaram. Um grande salve para o Sidão Oliveira, Gessé Santana, Majori, Nicolas Silveira e Pedro Lucas. Muito obrigado para todo mundo que apoia aqui a Batcaverna. Lembrando que o sorteio do mês é esse Funko Pop do Coringa do Batman Asilo Arkham. Para concorrer, você só precisa ser membro ativo no final do mês. Beleza? Esse era o recado que eu queria dar. Vamos falar sobre o James Gunn. O James Gunn chegou na DC no final de 2022, após o fracasso do Adão Negro, e ele chegou com o objetivo de colocar a casa em ordem. A primeira coisa que ele fez foi aquela bíblia do novo universo que ele iria fazer. Logo depois ele conversou com os atores do DCEU e disse que eles não iriam voltar para os papéis que eles estavam. E no finalzinho de janeiro para fevereiro, ele fez aquele vídeo anunciando um monte de projetos. Entre eles, o Creature Commandos e o Superman. E esses eram dois projetos que ele iria roteirizar e dirigir. Pouco antes de começar as gravações do filme do Superman, o James Gunn escreveu o roteiro do Pacificador temporada 2. E durante as gravações do filme do Superman, que aconteceu em 2024, ele também aproveitou para gravar vários episódios do Pacificador temporada 2. E esse esforço gigante do James Gunn resultou em 3 projetos que vieram relativamente muito rápidos. Porque o James Gunn chega no final de 2022, anuncia as coisas em janeiro, fevereiro de 2023. No final de 2024, a gente já tem uma série animada. E um ano depois, a gente tem um filme e uma série. Sem sombra de dúvidas, se o James Gunn não fosse um workaholic que trabalha como maluco, a gente jamais iria estar nessa fase de um ano de DCU com 3 projetos. Foi justamente o esforço e o sacrifício dele que permitiu a gente ter tantas coisas assim tão rapidamente. Agora, esse é o lado positivo de todo esse esforço do James Gunn, porque tem um lado negativo. Na minha opinião, os 3 projetos não são projetos que atingem o seu verdadeiro potencial. Creature Commandos tem uma belíssima animação, uma incrível trilha sonora, personagens bem interessantes, com histórias de origens caprichadas feitas pelo James Gunn, mas uma história no presente que não sabe muito bem o que quer fazer, especialmente no seu final. A sensação que eu tenho é que o Creature Commandos poderia ter tido um episódio a mais. É um final muito abrupto e a princesa eu acho que é muito mal desenvolvida. Assim como o próprio Frankenstein, que é largado no último episódio. Creature Commandos não é uma animação ruim, eu acho que é uma animação nota 7, mas visivelmente você percebe que o James Gunn poderia fazer mais, especialmente no aspecto emocional, já que essa é uma equipe muito ao estilo de Esquadrão Suicida, Guardiões da Galáxia, e é a especialidade dele. E ele não conseguiu criar narrativamente, sabe, aquele momento que você tem uma catarse emocional, como ele conseguia fazer no Esquadrão Suicida e no Guardiões da Galáxia. Aí a gente pula alguns meses depois para o Superman, que era o grande projeto do ano, o grande projeto da DC. Afinal de contas, era um filme do Superman com um novo ator, o reboot do novo universo. Existiu uma pressão enorme em cima da DC Studios com esse filme. O marketing investiu bastante nesse filme. É um filme do Superman, a gente puxa o histórico do Superman do Henry Cavill, do Zack Snyder. Tinha muita coisa em jogo e o James Gunn, na minha opinião, entrega um bom filme do Superman. Um filme que tem a essência do personagem, tem o coração no lugar certo, tem um grande Lex Luthor, tem boas cenas de ação, tem uma Lois Lane maravilhosa, tem uma baita cena de entrevista da Lois com o Superman.
Junto ainda tem a introdução de alguns heróis como os membros da Gangue da Justiça. Esse filme vem com o objetivo não só de introduzir o Superman, mas de deixar as sementes para o futuro do universo da DC. Porque você vê uma Gangue da Justiça, você já vê uma equipe de super-heróis na qual o James Gunn se sente muito seguro em escrever esse tipo de dinâmica. É um filme que também já começa a estabelecer essa questão dos meta-humanos, e que ficou muito claro na série do Pacificador que vai ser a temática desse primeiro capítulo, Deuses e Monstros. Esse é um filme que nasce como proposta de universo, e não como proposta de vamos fazer um filme do Superman. E eu acho que, sem dúvida, o James Gunn estabeleceu isso bem. O problema do filme do Superman é expectativa e realidade. Eu, pelo menos, esperava mais do James Gunn nesse filme. Tanto em termos de direção, o que eu acho que é uma boa direção, quanto em termos de roteiro. Mas, infelizmente, esse é o adjetivo que eu consigo dar. É bom, mas não é extraordinário. E o James Gunn é o cara que fez Esquadrão Suicida, que é um baita filme, um filme que eu considero 10 de 10, assim, da DC. E ele fez Guardiões da Galáxia 1, 2 e 3, que é a melhor trilogia de super-heróis live action que a gente tem dos últimos 15 anos. Ele fez a gente chorar por um guaxinim, por uma árvore. O James Gunn sabe fazer a gente se importar com os personagens. Se esperava que quando ele pegasse o filme do Superman, ele iria fazer o suprassumo. Eu acho que ele não fez. E ele ainda se envolveu em temas polêmicos no filme, como a questão dos pais biológicos de Krypton. E pra mim, o grande ponto do filme do Superman é isso daí, ele é bom. Mas ele poderia ser extraordinário, especialmente na parte da experiência cinematográfica. As lutas são boas, mas a gente já viu coisas melhores. O grande plot twist envolvendo o Martelo da Morávia era o clone do Superman. Ok, a gente já viu isso. A fotografia do filme tem bons momentos, mas daí tem outros momentos que ela é muito feia. Então esse é um blockbuster que, quando você compara com outros blockbusters não de super-heróis do ano, como Fórmula 1, como Pecadores, como Missão Impossível, esses são filmes que eles têm uma experiência cinematográfica muito melhor que o filme do Superman. Quando a gente compara o Superman com outros filmes de super-herói, ele ainda se destaca, mas com os outros ele fica atrás. Então o filme do Superman é aquele negócio, todas as áreas dele poderiam ter sido melhores, mas entregou o suficiente. E mais importante, entregou um Superman que a gente reconhece como Superman, que valoriza a vida. E aí a gente vai para a série do Pacificador, que é pra ser a zona de segurança do James Gunn. Todo mundo sabe que ele escreveu essa segunda temporada como gancho do Homem do Amanhã, mas também para colocar os seus filhos dentro do DCU dele. Pacificador, Vigilante, Hardcore. E é claro que o James Gunn não iria deixar eles para trás. E eu acho que ele usou uma artimanha muito boa para justificar esses personagens já no DCU, que era aquela retrospectiva no primeiro episódio, mudando as cenas da primeira temporada. Cara, dele foi uma solução muito boa dele. Inquestionável, funcionou muito bem, você já entende que tá todo mundo nesse novo universo. Retcon na veia, vai dizer, retcon na veia. O problema da série do Pacificador é que os episódios foram passando, o pessoal começou a reclamar que os episódios estavam muito curtos, não parecia que ele tinha uma história suficiente para fazer 8 episódios, mas os episódios até o episódio 5 estavam bons. Aí chegou o episódio 6, que foi o episódio da revelação da Terra X, que foi muito bem feito. Talvez o plot twist fosse meio óbvio, a gente já tinha comentado as teorias na internet, mas como foi dirigido pelo James Gunn, ele conseguiu fazer uma revelação muito bem feita, especialmente naquela parte da Eds. Aí veio o episódio 7, que eu acho que é um episódio também muito bom, e o James Gunn vai escalonando, introduzindo o conceito dessa Terra X, falando dos Filhos da Liberdade. Parece que ele estava construindo um clímax aí. Só que chega o episódio 8, e é o episódio anticlímax. É um grande epílogo final de 1 hora. Tem seus pontos positivos sim, porque conclui coisas legais como o arco da Eds, o arco do Chris, mas deixa muita coisa a desejar. E especialmente em toda essa construção que ele fez do Rick Flag, que acabou sendo um personagem muito fraco. E no último episódio vira uma parada cartunesca, com ele rindo das paradas sem nenhuma noção de ser um personagem decente. O James Gunn também termina a série com esse cliffhanger, falando do planeta salvação, e fica muito claro que um dos objetivos dessa série era também estabelecer o planeta salvação para usar de ponte já no Homem do Amanhã. E muitas pessoas encerram a temporada do Pacificador decepcionadas. Decepcionadas porque o roteiro poderia ser melhor, o último episódio poderia ser melhor, e porque o James Gunn caiu no buraco de fazer a mesma coisa que a Marvel já fez em outras séries.
usar uma narrativa como gancho para uma outra coisa que vai acontecer no futuro, que foi o que a gente tanto reclamou aí em séries como Invasão Secreta. Que no final o plano foi descartado, mas enfim, a ideia era fazer uma coisa maior, né, no Invasão Secreta depois. O James Gunn justifica, dizendo que tudo isso fazia parte da história. Ó, faz parte do arco do Rick Flag, faz sentido tá dentro da narrativa. Mas bem, na Marvel também fazia parte de um grande arco narrativo que se estava em vigor. Ainda acho que tem uma diferença porque o James Gunn trata melhor o seu protagonista, o Pacificador e a própria Edge, desenvolve bem eles, diferente de algumas séries da Marvel que nem isso consegue fazer com seus protagonistas, mas o ponto do gancho, o cliffhanger, que promete uma coisa maior, o futuro vem aí, e o futuro nunca chega, pelo menos na Marvel, e o pessoal se irritou muito com isso na Marvel. E na DC, o pessoal tava com essa esperança que talvez fosse ser diferente, e já nessa primeira grande série live action, a gente vê uma construção narrativa forte pro próximo projeto, que é o Homem do Amanhã, bate um sinal de alerta, sabe? Porque essa temporada do Pacificador não foi só pra desenvolver o Pacificador. Desenvolveu o Pacificador? Sim, mas deixou as pontas pro Homem do Amanhã. Ele fez as duas coisas. Então, eu acho que algumas pessoas tiveram uma espécie de choque de realidade. Não é porque só é o James Gunn que tá escrevendo e dirigindo que automaticamente um projeto vai ser 10 de 10. O James Gunn, como todo e qualquer ser humano do planeta Terra, ele tá disposto a ter altos e baixos. Não é todo dia que você vai estar no nível de escrever o final do Guardiões da Galáxia 2 ou 3. Agora a gente precisa entender por que todos esses projetos aí foram nota 7, 7,5, para alguns 8. A gente não sabe exatamente em que momento o James Gunn escreveu Creature Commandos, Superman e Pacificador. A única coisa que a gente sabe é que em algum momento o projeto do Pacificador fez o famoso overlap na produção do filme do Superman. Então ele estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Importante também dizer que ele não dirigiu todos os episódios do Pacificador, só alguns. Os 3 projetos, na minha avaliação, têm bons roteiros. Em alguns momentos, dentro desses projetos, tem momentos muito bons. Por exemplo, no Creature Commands, no episódio do Dr. Fósforo, no Superman, a cena da entrevista. Mas se você parar para olhar os 3, você vai ver que os 3 projetos têm problemas na hora de encerrar eles. Creature Commands tem um final muito decepcionante. O filme do Superman tem uma resolução muito fraca para derrotar o Luthor. E o episódio 8 do Pacificador é um grande epílogo de 1 hora. A sensação que dá é que o James Gunn não revisou o suficiente esses projetos. E aí é complicado dizer, porque a gente não sabe como funciona a parte interna da DC, como é que funciona essa revisão. Porque o James Gunn não é qualquer pessoa ali dentro, ele é o CEO. Naturalmente, todo roteirista, quando tá escrevendo o seu projeto, ele mostra para outras pessoas, para saber como é que tá indo, para ter um guia, para ter um feedback. Claro que todo roteirista vai ter a sua metodologia, mas no cinema, quando a gente tá falando de blockbuster nesses projetos que são bem caros, é normal mostrar roteiro para outras pessoas. Eu não sei o quanto que essas pessoas que viram o roteiro do James Gunn se sentem à vontade de criticar e dar feedback. Porque ele é o CEO. Tem também toda a questão do tempo. Porque às vezes você precisa de um tempo maior para diluir a história. Você escreve os 8 episódios do Pacificador. Escreve uma vez, daí você para 1 semana, 2 semanas, aí você volta, lê tudo do início, vê o que dá pra melhorar, sabe? Você vai vendo a história de uma perspectiva nova toda vez que você para e volta um tempo depois. A gente não sabe se o James Gunn teve esse tempo suficiente na série do Pacificador. Como é que ele vai parar um tempo, refletir sobre a vida e voltar pra esse roteiro, se quando ele para, ele vai fazer o roteiro do Superman, ele vai pensar na produção do filme do Superman. Chega um momento que a pessoa tá fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, que ela volta pro roteiro e ela pensa que já tá bom o suficiente. E ela se dá por satisfeita com o bom o suficiente. E é o que aconteceu com o Pacificador. É bom o suficiente. Mas, pô, a gente tá falando de uma série que é continuação da primeira temporada, que é uma temporada 10 de 10. A régua tem que ser mais alta pra esse tipo de série. Não dá pra se contentar com o bom o suficiente. É pouco. A mesma coisa eu disse aqui com a série do Demolidor Born Again. Pô, Demolidor da Netflix é uma série que beira 10 de 10. Mas você sair de uma série que é 10 de 10 e entregar uma nova série que é 7, é uma decepção enorme, cara. E foi o que aconteceu na série do Pacificador. Especialmente porque o final, o episódio 8,
é bom o suficiente. Ah, mas termina o arco dos personagens. Acho que isso é obrigação, né? Encerrar o arco de um personagem da temporada. Mas o como você faz isso também é importante. Eu acho que essa é a típica coisa, que se você tem mais tempo, você não tá fazendo mais nada além de escrever, você pode parar, descansar, curtir uma vida na Europa, em Ibiza, e daí voltar para os Estados Unidos, pegar o roteiro e aí ler com calma. Eu acho que ele iria ver como que o episódio 8 poderia ser muito melhor. Cara, o James Gunn dirigiu e escreveu esse último episódio e ele fez coisas que eu nunca vi na vida ele fazer. As cenas que ele dá pro Rick Flag, eu nunca vi o James Gunn fazer uma parada assim. E por quê? Porque era bom o suficiente. E assim, eu acho que o bom o suficiente é pouco pra DC, é muito pouco. A DC vem com essa responsabilidade de tentar criar um novo universo. Se a gente considerar esses 3 projetos, eu acho que o saldo ainda é positivo, tá? Mas a gente não pode se contentar só com o bom, porque o bom já é meio que a Marvel faz, e a gente já tá com o mau humor da Marvel fazendo o bom médio nota 6. A DC fazer só o nota 7... vai ser pouco. Ela tem que fazer o 8. Ela tem que sempre buscar o melhor projeto possível. E os 3 projetos não foram a melhor versão deles mesmos. Creature Commandos poderia ser melhor, Superman poderia ser melhor, e Pacificador temporada 2 poderia ser melhor. O James Gunn, quando ele fala do DCU dele, ele sempre preza essa questão, só vamos fazer o filme quando o roteiro estiver bom. E beleza, assim, ó, ele tem total razão nisso. Mas talvez ele tenha que colocar a régua um pouco mais pra cima em alguns projetos, especialmente nos projetos dele. Ele tem que ter noção que o projeto dele tem que estar acima do bom. O roteiro dele tem que estar acima do bom. E ele tem que perceber isso. Ou pelo menos tem que ter alguém dentro da DC que diga isso pra ele. Quando a gente vê o podcast do episódio 8, o James Gunn começa a falar um pouco da história, ele cita a cena da Eds dando o discurso, e ele compara com o seu pai. Cara, com certeza o James Gunn estava envolvido emocionalmente nessa história. E às vezes, isso é uma coisa boa e isso é uma coisa ruim, porque pode nublar o nosso julgamento. Então, pra ele, o discurso da Eds é a coisa mais emocionante de todos os tempos. E pra mim, é um discurso bom, legal, mas eu não consigo sentir muito mais isso, porque o episódio todo me privou de ver o Pacificador sentindo mal. E o discurso era pro Pacificador, pra ele ter um momento de catarse. Mas o James Gunn tá convicto que aquilo é uma baita cena. Mas não é. É uma boa cena. Talvez se tivesse alguém pra chegar nele e dizer, olha, eu não sei se isso é o melhor caminho. Talvez as coisas pudessem ter caminhado de um jeito até mais emocionante. E ter saído do bom o suficiente. Será que tem alguém dentro da DC Studios que poderia chegar no James Gunn e falar isso pra ele? Que teria essa coragem, porque não é assim tão simples de fazer isso. Vamos tentar entender assim cenários de solução para isso. Eu acho que o James Gunn poderia chamar alguém para ficar dentro do círculo ali da DC Studios que não seja nem amigo dele, nem inimigo dele. Seja uma pessoa assim isenta que conhece bastante de DC, tem noção de roteiro, obviamente, e que possa opinar sobre os roteiros dele, sem pedir crédito por ter, né, participado da produção do roteiro. Sabe, uma pessoa chata que critique ele quando necessário. Basicamente, eu tô pedindo pra ele contratar o Marcelo. Ô, James Gunn, contrata o Marcelo pra ficar criticando aí os seus roteiros. Ele vai ajudar, eu garanto. Mas falando sério, não precisa ser alguém que conheça profundamente a história da DC. Tem que ser alguém que saiba muito de roteiro e que não se sinta intimidada porque ele é o CEO. A outra solução é ele parar de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Ah, vamos gravar o Pacificador enquanto a gente grava o Superman. James Gunn, chega disso. Eu entendo porque você fez isso. É o início do DCU, você precisava que, sei lá, 2025 tivesse 2 projetos. Você conseguiu, você sacrificou o tempo necessário, talvez até a qualidade desses projetos, mas você entregou 2 projetos de DCU nesse ano. Agora não precisa mais fazer isso. Faz o Homem do Amanhã com calma, sem se envolver em outra coisa ao mesmo tempo. Segura o teu workaholic aí. Foca no Superman, 100% no Homem do Amanhã. Terminou o Homem do Amanhã? Descansa, tira umas férias, vai pro Japão, vai ver Tóquio, passeia, volta e aí começa a escrever outro projeto. Não há mais necessidade de ficar fazendo projeto em cima de projeto, porque agora tem os outros projetos
que você vai preencher ali a tabelinha ali do ano da DC. No primeiro trimestre, Lanternas, no segundo trimestre, Supergirl. Você já tem a sua equipe trabalhando para fazer isso. Usa a equipe, James Gunn. Você não é o exército de um homem só. Depois que terminar o Homem do Amanhã, foque em outra coisa que você quer fazer. De preferência a Liga da Justiça, tá? Com calma. E só faz isso. Eu entendo o que você fez. E eu valorizo demais o que você fez. Porque você sacrificou o seu bem-estar para fazer duas coisas em prol da DC. Cara, isso é incrível, de verdade, assim, ó. Vestiu a camiseta, sabe? Vestiu o uniforme. Entregou uma boa temporada de Pacificador. Mas a gente conhece James Gunn. A gente sabe que ele pode fazer melhor. Tenho convicção que Esquadrão Suicida e Guardiões da Galáxia não são maravilhosos por um raio que atingiu a Terra aleatoriamente, sabe? Não foi sorte. Mas tal competência foi também porque ele teve tempo, tranquilidade, paciência para fazer o melhor roteiro possível e a melhor direção possível. E isso eu espero que ele faça a partir de agora. Fez o sacrifício necessário, conseguiu entregar 2 projetos, agora vamos deixar os outros também trabalhar. Lá no meu Twitter eu fiz um tweet pro pessoal mandar respostas sobre essa situação, para ver se outras pessoas também entendem que o James Gunn tá sobrecarregado ou não. Taiko Furu está, e por culpa dele mesmo. Foi ele quem se colocou nessa situação de escrever inúmeros projetos desse universo, quando o único em que deveria estar focado era o filme do Superman. Pacificador, por exemplo, deveria ter ido embora junto com o DCEU. Mark Careca, ele é muito bom no que faz, só precisa voltar a ter um pouco mais de carinho em cada produção e escolher cuidadosamente no que vai trabalhar. Mas sabe, Mark, eu acho que ele escolhe com carinho. Creature Commandos, por que ele quis fazer Creature Commandos? Porque ele gosta. Eu acho que ele tem um certo carinho pela equipe. Mas também no Creature Commandos, ele não conseguiu tirar o máximo dessa história. A gente pode justificar que faltou qualidade, ou porque, né, ele precisava de mais tempo, mais episódio, não tinha orçamento pra fazer mais histórias. É até meio estranho o Creature Commandos terminar no episódio 7, né? Faz você pensar que talvez devesse ter um 8º episódio que nunca teve. Aqui o Weave, acho que ele achava que receberia facilmente bons roteiros de filme de super-herói, e não contava com a crise de criatividade dos roteiristas que temos hoje em dia. Por isso ele teve que escrever vários projetos para não deixar a DC sem projetos. E isso afetou a qualidade. Aqui, ó, você falou algo muito parecido com o que eu falei aqui. O James Gunn percebeu que iria ficar um bom tempo sem ter projeto, e ele decidiu fazer o Sacrifice para já meter um outro projeto e ter 2 projetos nesse ano. O Homem-Aranha ADV. Acho que está sobrecarregado de tanta sarna que ele inventa para se coçar. Sócrates. O Gunn tá claramente sobrecarregado, escrevendo Superman, tocando o novo DCU, Creature Commandos e Pacificador. Até quando ele erra, não é nada grotesco. O pior do Gunn ainda é nota 7. Fico pensando o quanto ele acertaria mais se tivesse mais tempo para lapidar cada roteiro. Esse que é o ponto de James Gunn, porque o pior dele ainda é nota 7. E ainda é muito melhor do que a vasta maioria dos outros projetos de super-heróis, que mal conseguem fazer um projeto nota 7. É aquele meme, né? Olhem o quanto que os outros têm que se esforçar para ter uma fração do poder do James Gunn. Homem de Ferro Zumbi. Ele precisa de uma boa pausa e dá tempo para as outras pessoas produzirem. Afinal de contas, ele é um humano e não um robô. João Marcelo. Foi muita pretensão da parte dele querer escrever 4 roteiros ao mesmo tempo. E até então, nenhuma dessas obras chegou perto das obras desenvolvidas por ele. Espero que o Homem do Amanhã não esteja na mesma média que os outros 3. Mas ao que tudo indica, é provável que vai ser. O Eden aqui, ó, de certa forma sim. Supervisionar, dirigir, ler e escrever roteiros. Mas ele parece gostar muito do que faz. Acho uma sobrecarga boa. Ele se preocupa com as histórias. Um episódio final de temporada tá fazendo tempestade de copo d'água num universo totalmente novo e em construção. Isso aqui que o Eden falou é verdade. Porque, ok, o final foi decepcionante? Foi. Mas não quer dizer que o universo tá decretado. É o fim do James Gunn. James Gunn nunca mais vai escrever um roteiro bom. James Gunn desaprendeu a fazer filme. Calma, calma. E sobre esse negócio do James Gunn parecer que gosta de tudo isso que ele tá fazendo, é verdade. Eu até citei aqui, ó. Ele é workaholic. Ele é viciado no trabalho. Obviamente eu não conheço ele, mas passa muito a sensação que o James Gunn é aquele cara que se fica sem trabalhar um dia, ele fica muito ansioso, ele entra nas redes sociais pra ficar respondendo as pessoas, sabe? É muita cara de James Gunn ficar o tempo todo buscando trabalho. E eu também acho que pode ser benéfico, mas nesse caso em específico do Pacificador, eu acho que prejudicou um pouco. Lucas MDG. Na minha visão, o Gunn é aquele cara que prefere fazer tudo a deixar os outros mexerem e dar errado. Por causa disso, alguns projetos acabam ficando abaixo do esperado. Olha, pelo menos em alguns projetos não. Por exemplo, a segunda temporada do Creature Commandos. Ele não tá se envolvendo, ele não vai escrever.
É uma outra pessoa que tá fazendo isso. Então, assim, ó, ele, pelo jeito, não tem problema de deixar outra pessoa escrevendo um projeto que ele, né, criou. Mas provavelmente essa pessoa que tá escrevendo, ele confia bastante. Agora, o que eu acho que o James Gunn gosta de fazer é o Fine, I'll Do It Myself do Thanos. Pega a luva, ele mesmo vai fazer. A gente precisa ter um projeto extra da DC em 2026. Fine, I'll do it myself. Ele vai lá e faz, dá um jeito. Nesse ponto, eu acho que ele gosta de assumir as coisas por conta própria, sabe? O Cadu aqui, ó. Não, ele só está seguindo a mesma forma que foi o responsável por implementar no gênero. A única diferença é que estamos tendo muito projeto seguido dele em seguida. Cara, sempre foi super transparente no que estava propondo e a galera distorceu. Mas tu vê, Cadu, até o episódio 7 do Pacificador, as pessoas estavam super elogiando o 6, o 7. Não tinha essa fadiga de estilo James Gunn de escrever. A crise começou quando ele entregou o episódio 8 e não foi tudo isso. Mas eu concordo com você que a gente tá tendo muito James Gunn. James Gunn, Creature Commands, James Gunn, Superman, James Gunn, Pacificador. Eu acho que isso dá uma cansada mesmo. Mas eu acho que não o suficiente pra tá nublando o nosso julgamento do final do Pacificador. O Thor, o Deus, aqui ó, é claro que tá, ele escreveu 3 roteiros praticamente ao mesmo tempo, ou 4, já que não sabemos quando o roteiro do Homem do Amanhã foi finalizado. Renzo Huran, acho que o James Gunn deveria dar um tempo de escrever e dirigir, gerenciando os projetos de outros diretores que farão parte do DCU, voltando só para dirigir o Homem do Amanhã. Felipe Melo, dependendo se esse tanto de projeto veio da própria vontade dele, ou do Zaslav forçando produções para ontem, para não ficar tão parado assim. Assim, nunca vamos saber, né, se o Zaslav obrigou o James Gunn a ter um projeto extra em 2026 além de Superman. Mas eu fico pensando que talvez ele quisesse fazer o Pacificador para facilitar o caminho do Homem do Amanhã. Porque olha o quanto de coisa teve do Homem do Amanhã já no Pacificador temporada 2. Talvez ele tenha visto o Pacificador como uma forma de acelerar as coisas e de facilitar a narrativa. E por isso ele se forçou a ter esse outro projeto em 2025. Mas enfim, nunca saberemos a verdade, né? Saiyukin está sobrecarregado apenas por livre vontade dele mesmo. Todo mundo sabe que essa segunda temporada só aconteceu porque ele queria... Porque sim, colocar os amiguinhos dele no DCU. É, também tem esse negócio de vamos trazer os meus amigos pra estar na festa do DCU, né? Acho que ele também, né, acelerou pra colocar eles. Olha, se você parar pra pensar, até esse cara aí, o Sidney Harford, tá tendo importância. O Castilho, não sei se sobrecarregado é a melhor palavra. Ele está numa ego trip, onde acha que pode fazer tudo. Falar o que quiser e achando que todos irão gostar. Ele deu prioridade pro Cara de Barro do que para a Mulher Maravilha ou para o Batman. Não tem mundo que isso faz sentido. A única explicação do Cara de Barro ter passado à frente de Batman e Mulher Maravilha é que o roteiro estava pronto. É a única explicação. Agora, o James Gunn tá numa ego trip, assim, ele acha que tudo que ele toca é toque de Midas, vira ouro, assim. Olha, não sei. Mas às vezes passa, assim, a sensação que ele tá fazendo as coisas sem ter supervisão, porque ele é o CEO. E como ele é o James Gunn, ele faz as coisas porque ele pode. Aquele episódio lá que ele aparece animado num desenho, se ele tá com o ego inflamado, não parece pelas entrevistas. De verdade, não parece. Eu acho que é muito mais a falta de alguém dizer, olha, quem sabe você não faz isso aqui, quem sabe... Sabe, tem uma parceria, alguém no mesmo nível dele, assim, de conhecimento de roteiro, que fale as coisas. Acho que isso iria facilitar muito o trabalho dele. Não, acho que está preparando o terreno para coisas maiores. E as decisões de agora nas histórias farão sentido no futuro. Vão aplaudir e enaltecer ele de novo, assim como há 2 semanas. Críticas exageradas só porque criaram um monte de teoria e se frustraram. No futebol, você perde 2 seguidas. Estão te criticando, estão querendo demitir o técnico, você é o pior treinador de todos os tempos, você não sabe nada de futebol. Aí você ganha 3 seguidas, entra na zona de Libertadores, aí é tudo festa... Tá todo mundo de boas, já tem planejamento pro ano que vem, renovação de contrato com o treinador. Com o super-herói, acontece o mesmo tipo de dinâmica online. O que não pode acontecer é o ambiente externo, que no caso somos nós, né, deixar influenciar negativamente o que tá acontecendo lá dentro. Claro que o James Gunn tem suas convicções, ele não pode abrir mão de suas convicções. Claro que daqui a pouco tem um grande payoff e as coisas funcionam maravilhosamente bem. Eu ainda acho que ele tem boas ideias. Toda essa parada aí da guerra meta-humana que ele tá estabelecendo, eu acho que pode levar a alguma coisa bem legal. Agora, eu acho que a crítica tem que ser feita nos pontos específicos. O episódio final de Pacificador poderia ser mais emocionante? Poderia ter tratado melhor seus personagens, especialmente o Rick Flag?
Acho que poderia. Não é porque tem um grande plano a longo prazo que talvez tenha um payoff lá na frente e que funcione, que os seus erros de hoje não podem ser criticados. Pode, sabe? Você pode separar as duas coisas. Henrique Lupes não está sobrecarregado. Ele só devia aprender a delegar mais. Ele aprendendo isso, será um ótimo líder do DCU. Mas o que aparenta é que ele prefere que todo o projeto passe pela visão dele. E isso não é ruim. Porém, delegando a outras pessoas, algumas coisas ajudaria na qualidade no geral. Eu acho que eu concordo com você. O problema é que a gente não tá no dia a dia pra saber como é que é essa delegação, né? O Potato Head, eu acho que ele quer fazer demais, mostrar demais e ao mesmo tempo ligar tudo ao universo coeso e conectado. E não está sabendo como fazer. Ele precisa dar uma pausa de filmes, séries e roteiros. Assim, eu acho que ele sabe o que tá fazendo. Eu acho que ele tem suas convicções. E como eu disse, lá na frente pode ter um payoff. Essas macro conexões de DCU, Rick Flag vai de um lado pro outro, ele vira meio que um fio condutor. Eu acho que ele passa um pouco do ponto, assim, com Rick Flag, sim. Mas eu também entendo que tem uma narrativa maior de universo que ele precisa e quer desenvolver. Só que, nesse ponto aí do Pacificador, parece que teve mais importância do que até alguns personagens. Por exemplo, o Vigilante. Pô, o Vigilante, infelizmente, foi ninguém nessa temporada. Não dava pra ter cortado algumas coisas da construção macro de universo, ou ter tirado um show musical pra desenvolver o Vigilante. Esse tipo de coisa que eu acho que acaba prejudicando mais. Mano Rodras aqui, ó. Do jeito que ele é, já ele mesmo te responde. Ele vai responder com um sonoro no. Lembrando quando ele me respondeu um no. Esse dia foi legal. E a última aqui é o do Martin. Eu acho que o Thiago Armas deveria calar a boca dele. O público é intenso. Eles vão elaborar grandes ideias na cabeça quando você diz o último episódio será importante pro DCU. E esse tipo de expectativa foi o que mijou no MCU. PS, gostei do episódio final de Pacificador. Ele realmente passou um pouco do ponto ao vender o último episódio do Pacificador. Claro que cada um vai ter sua forma de ver essas frases, de como que vai ter a sua reação com o episódio, se frustrou ou não. A minha frustração nem é tanto pela expectativa, e sim porque eu acho que o roteiro poderia ser melhor, sabe? Toda aquela parte ali de abrir portas e Rick Flag rindo, dali eu achei horrível. Mas com certeza teve muitas pessoas que se frustraram porque não apareceu o Besouro Azul, que ele disse que poderia aparecer, ou que teve um negócio da Gangue da Justiça. Pro DCU, é melhor às vezes ele ficar quieto. Com certeza. Enfim, gente, muito obrigado pra todo mundo que mandou as respostas. Infelizmente não dá pra ler tudo, né? Foram mais de 100 respostas em 1 hora, mas muito obrigado pra todo mundo que participou aqui. Galera, agora é a vez de vocês comentarem aqui embaixo. James Gunn tá sobrecarregado ou não? E no mais, gente, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e tchau, tchau. E esse foi o vídeo falando sobre a queda do James Gunn. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.